A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. As mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje iremos ao livro de Abacuque. O título da nossa mensagem é Avivamento Sincero. Aviva a tua obra, ó Senhor. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Avivamento. Avivamento é levar a vida onde havia morte, reviver novamente. Efésios 2:1. Quem precisa de um avivamento são aqueles que estão amortecidos, como uma planta que está murchando e após ser regada, então revive. Como a brasa quase apagando e quando assoprada se reacende. Quando uma pessoa tem um surto que necessita ser reanimada, logo deve-se pressionar o seu peito fortemente. Depois pode-se fazer a respiração e, se preciso for, um médico faz o tratamento de choque. Desde então, também acontece quando estamos morrendo espiritualmente. Sentimos uma pressão forte no peito, que são provocações vindas para nos acordar. Precisamos do sopro de vida do Espírito Santo, que nos reanime. Ezequiel 37:9. Mas, às vezes, somente um choque de poder pode nos levantar novamente. E hoje iremos refletir sobre algumas características do verdadeiro avivamento. Número 1. Oração. Tenho ouvido, ó Senhor, no versículo 2. Um avivamento genuíno é fruto de uma vida de intimidade com Deus. O profeta está orando e declara que ouve a voz de Deus. Orar não é apenas falar com Deus, e sim um diálogo com o Senhor. Enquanto oramos, Deus fala conosco. Para buscar um avivamento, seja na vida pessoal ou na igreja, precisamos passar mais tempo com Deus em oração. O avivamento não acontece em congressos lotados, mas em quartos solitários, com portas fechadas em oração. Mateus 6:6. Deus sempre se comunica conosco, nós que às vezes não ouvimos. O fato de não conseguir ouvir Deus é um sintoma de morte espiritual. Isaías 59, verso 2. Tornando-se necessário reviver. O avivamento sincero é fruto de oração. Número 2,
palavra, as tuas declarações. O avivamento verdadeiro está baseado na palavra de Deus. Por isso, Abacuque se refere às declarações, que são as palavras do Senhor. As Escrituras são a fonte de sabedoria, poder para uma vida avivada. A própria palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Uma igreja só pode ser realmente avivada se estiver baseada na Bíblia, como os cristãos primitivos cheios do Espírito Santo. Permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Se você quiser um avivamento em sua vida, dedique-se ao estudo bíblico, que te prepara para ser usado pelo Espírito Santo. O avivamento sincero é baseado na palavra. Número 3. Surpresas. Me sinto alarmado. O avivamento traz grandes surpresas. Abacuque se declara espantado com tanta grandeza do poder de Deus. Em cada lugar e cada pessoa, Deus age de uma forma nova. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e cada um individualmente. 1 Coríntios 12:11. Então, não existem fórmulas prontas para um avivamento. Não será através de um evento apenas ou de um bom pregador que Deus vai avivar sua igreja. Quando conhecemos ao Espírito Santo, ficamos maravilhados com tudo que Deus faz. Uma vida avivada faz que também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6:4. Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. João 14:12. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus realiza coisas surpreendentes e milagrosas, tornando-nos mais sensíveis a perceber as obras de Deus. O avivamento sincero traz surpresas. Número 4. Tempo. No decorrer dos anos e no decurso dos anos. Abacuque entendia que Deus sempre restaurava o seu povo, como aconteceu na história, então esperava que acontecesse em sua geração. E por isso pediu que Deus realizasse no tempo certo. Devemos ficar firmes em oração, como os crentes no cenáculo, até que o Espírito venha. Atos 2:1. O avivamento vem na hora que o Senhor determina e não quando marcamos. A obra de Deus acontece no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. 2 Pedro 3:8. Também podemos saber se um movimento é de Deus através de sua adoração, porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eclesiastes 3:14. Se permanecer, certamente será verdadeiro, mas se passageiro é porque se trata de algo apenas humano. O avivamento sincero acontece com o tempo. Número 5. Evangelização. Faz-se-á conhecida. O profeta Abacuque desejava que as palavras de Deus fossem conhecidas pelas pessoas.
como programador da mensagem de Deus. Sentia-se realizado quando corria a notícia entre o povo sobre o que foi profetizado. O avivamento verdadeiro acontece com a divulgação do Evangelho antes da volta de Jesus. Acontecerá um grande avivamento quando será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Um crente avivado se torna um evangelista nato, porque não consegue deixar de falar que Deus faz em sua vida. Atos 4:20. O avivamento sincero promove a evangelização. Número 6. Arrependimento. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como o povo não merecia a bênção divina, pois muitas vezes provocaram a ira de Deus e por isso estavam em ruínas. Então Abacuque intercede pedindo perdão e clamando misericórdia ao Senhor. Sem arrependimento não acontece avivamento. Uma igreja onde acontece grandes festas com muito barulho, gritos, palmas, dança, não é prova de um avivamento. Entretanto, quando vidas se convertem arrependidas de seus pecados, aí sim vemos pessoas que estavam mortas sendo restauradas à vida. Colossenses 1:13. O avivamento sincero traz arrependimento. Número 7. Fidelidade. Ainda no livro de Abacuque, no capítulo 3, e os versos 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da louveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A esperança de Abacuque era vivenciar o agir de Deus, mas estava preparando para continuar lutando quanto tempo fosse necessário. Aprendeu a confiar em Deus independentemente das circunstâncias. Quando acontece um genuíno avivamento, as pessoas se tornam mais dedicadas a Deus e mais espirituais. O fruto do Espírito não faz de nós pessoas arrogantes, cheias de si, mas produz fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:23. A perseverança é uma condição para receber o Espírito Santo. Lucas 24:49. O avivamento sincero produz fidelidade. Chegamos à conclusão. Abacuque capítulo 2. E vamos ler os 3 versículos. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dará e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque viveu em meio a um povo que estava morto espiritualmente. Por isso sentiu necessidade de um avivamento. Colocou-se na torre de vigia. Escreveu para todos soubessem e esperou no Senhor por uma mudança na realidade espiritual de seu povo. A igreja passou por vários períodos de avivamento em sua história. Na Idade Média, houve um longo período chamado
a Era das Trevas. Devido tamanha ignorância e esfriamento espiritual, depois aconteceu a Reforma Protestante, que abriu caminho para o Iluminismo, como renascer de um novo momento, tanto para o mundo secular como religioso. Após um tempo, a Igreja precisava ser renovada mais uma vez, e em cada época foi surgindo novos avivamentos que marcaram o mundo, como grandes homens que se levantaram para o avivamento. Todos esses pregadores lutaram pelo nascimento da Igreja verdadeira. Como Abacuque, precisamos tomar uma posição e declarar o que Deus quer fazer, esperando a restauração da obra do Senhor. Se você está em meio a pessoas amortecidas espiritualmente, seja um profeta do avivamento. Não declare a morte da igreja como quem dá um atestado de óbito, mas seja um proclamador de boas novas. Deus quer te usar para um avivamento. Amém. A palavra do Senhor. Oremos. Ó grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por essa palavra. E quanto que nós necessitamos de avivamento, pois os dias são frios, muito gelados, e há várias pessoas que dormem, estão amortecidas, congeladas espiritualmente. Deus, erga homens, Deus sacode essa nação, Pai, que eles possam acordar essas pessoas, Pai, para nós irmos com a sua igreja para um novo e verdadeiro avivamento. Amém. E graças a Deus, em nome do Senhor Jesus.